Olá você, bem-vindo ao Pré-ENEM Soma Online e agora é o momento de conhecer as questões e resolução de questões do Enem. Baseado na prova de 2015, você vai ver como é fácil quando você domina a teoria. Então olho na tela porque lá vem a primeira questão, mas uma coisa importante. Questão do Enem geralmente traz um texto gigantesco. Quem não sabe resolver, começa lendo o texto, perde tempo. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, vá para o comando. O grande lance de questão do Enem é comando. O comando te orienta se você tem que ler o texto ou não. Você vai ver como tem questões que não é necessário que você faça a leitura do texto. Então vamos para o comando? O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que? Bom, já tem uma pergunta, que descoberta foi essa? Que princípio está sendo contestado? Agora retorne ao texto, retome a leitura direcionado. Eu tenho que identificar um princípio contestado no texto com uma descoberta. Vamos lá? Olha lá, texto. Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Ou seja, microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Ou seja, nós estamos vendo agora, com o texto direcionado, que está sendo questionado um princípio. Que princípio é esse? Que nós somos formados somente por células derivadas do zigoto, que é, na verdade, a união de quem? Do espermatozoide com o óvulo. O que foi mostrado? Que muitas mulheres têm nelas cromossomos, ou crianças geradas, têm nelas cromossomos Y. Mas foi mostrado então que isso está associado, como o próprio texto diz, de mulheres que já tiveram, olha lá, o nome dado ao fenômeno, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. A análise, olha, o texto está mostrando tudo e fala assim, apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentam microquimerismo masculino. Que princípio então está sendo questionado e contestado segundo a questão? Vamos ao texto de novo, a pergunta agora? Olha lá. O princípio contestado com essa descoberta. Que descoberta foi essa? Que algumas pessoas têm material genético de mais de 2 indivíduos, que tem material genético herdado de mais pessoas, ou que existem trocas entre mãe e feto. Isso é o que está sendo apresentado. Na nossa cabeça, quando nós dominamos a teoria, a questão está resolvida pela pergunta. Comece sempre, sempre, sempre pela pergunta. Agora, nós vamos ter que achar o nosso pensamento nas alternativas, certo? Vamos lá então? Letra A. O princípio contestado é que o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente? Não, não é isso que está sendo contestado, porque isso é fato. O fenótipo pode mudar por influência do ambiente. Se eu fizer musculação, fico forte. Se eu tomar sol, vou ficar bronzeado. Se eu comer muito, vou estocar mais ou menos gordura nas células adiposas. Então, o fenótipo pode mudar. Isso não é o princípio contestado. Letra B. A dominância genética determina a expressão de alguns genes. Não está sendo contestado isso, nem se falou em dominância genética no texto, certo? Letra C. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Em que momento no texto falou-se em mutação genética? Letra D. As mitocôndrias e o seu DNA provém do gameta materno. Isso não foi questionado, essa é uma verdade que sequer entrou nessa discussão sobre mitocôndria, DNA mitocondrial, não foi falado. Letra E. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Esse é um princípio contestado. Foi mostrado que algumas pessoas tinham células corporais que não eram delas. Mulheres com células corporais que continham cromossomo Y, células corporais masculinas. Ou seja, essas mulheres, certo, teriam ali tido trocas no corpo dela, certo? Teriam recebido trocas, teriam recebido células masculinas. Então não seriam elas derivadas, ou não teria no corpo delas, células todas derivadas do zigoto. Veja bem, lendo a pergunta, a resposta aparece quando você domina a teoria. Para você que foi nosso aluno, matou a pau.
para você que não foi do nosso aluno, mas que estudou, também consegue matar ouvindo essas dicas. E ainda pode, nesse caso, reforçar o seu estudo. Legal? Então, resposta, letra E, não deu outra. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Esse é o princípio contestado. Existe o microquimerismo. Legal? Você que já sabia a teoria, fechou fácil. Você que tinha dúvida, conseguiu fechar. Te espero na próxima resolução. Fortíssimo abraço, até já!